Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C# e o sistema de impressão para introduzirmos aqui o desenho de circunferências, ok? E com certeza que depois de eu ter dito vamos desenhar uma circunferência, terão pensado o seguinte: bom, deve existir então um E, neste caso E.graphics.drawCircle, por exemplo, ok? Mas a verdade é que não existe. Draw circle, okay? Não existe. Existe o draw ellipse. Ora, o draw ellipse, como poderão facilmente compreender, uma elipse não é propriamente uma circunferência. Uma elipse pode ser uma linha curva fechada com dimensões diferentes em termos de largura e altura. Então, neste caso com vários diâmetros diferentes. Ora, como é que nós resolvemos, através da programação, esta questão? Se nós desenhamos elipses, nós estamos a desenhar uma circunferência. Ora, o que acontece é que nós aqui vamos ter que considerar que a circunferência é um caso especial das elipses, porque tem sempre o mesmo diâmetro, neste caso o mesmo raio. Para quem não sabe, neste caso o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro da figura e une dois pontos da linha, neste caso da circunferência, por exemplo. E o raio é o segmento de reta que une o centro até a um dos pontos da circunferência. Bom, mas posto isto, e estes conceitos básicos sobre geometria, o draw ellipse não é assim tão complicado como possa parecer. Porquê? Porque nos seus parâmetros ele vai nos pedir uma pen, eu já tenho aqui o meu lápis colocado, então vou colocar aqui lápis, e depois pede-nos, por exemplo, um retângulo. Ora, se nós desenharmos um retângulo, ou neste caso um caso especial dos retângulos, que é um quadrado, e genericamente, em termos de definição geométrica, um quadrado é um caso especial dos retângulos, porque tem ângulos retos, mas tem a particularidade de ter os seus lados todos iguais. Okay? Então, quando nos perguntam o que é um quadrado, nós podemos dizer que é um retângulo. Okay? Porque realmente um quadrado é constituído por ângulos retos. É um caso especial dentro dos retângulos, porque tem os seus lados todos iguais. Então, eu vou fazer um retângulo, e se eu quero desenhar uma circunferência, isto é, uma rodinha perfeita, ok? Eu vou definir um retângulo que é, na prática, um quadrado. Então, eu vou colocar aqui New Rectangle, e agora vou definir aqui, por exemplo, 100,100 e depois 300,300. E eu sei de antemão que estou a desenhar um quadrado, que neste caso começa na posição 100, 100, e depois tem 300 de largura e 300 de altura. E neste caso, para que vai servir este retângulo? Este retângulo não vai ser desenhado no meu espaço. Ele vai servir para inserir ou inscrever a circunferência, ou neste caso a elipse que vai ser desenhada. Vamos ver então o que vai acontecer quando nós executamos este código. Reparem, cá está então a minha circunferência perfeitamente desenhada. É evidente que se eu alterar os valores do meu retângulo, neste caso se eu aumentar a largura, aí então vamos estar a desenhar uma elipse. Vamos estar a desenhar um ovo quase. Reparem, cá está então a minha circunferência mais achatada. Porquê? Porque na prática nós temos aqui o retângulo. Aliás, podemos fazer aqui um exercício muito simples, que é primeiro desenhar o retângulo, graphics.draw rectangle. Vamos criar aqui uma new pen color.gray ou light gray. Vamos usar aqui as cores que já estão definidas por base no C#, ok? E vamos usar o rect. Ora, este rect será este retângulo que aqui está, ok? Vamos colocar aqui rect e vamos definir aqui rectangle, rect é igual a new rectangle, tal, ok? Está feito, não há erros. Portanto, o que eu estou aqui a fazer é simplesmente o seguinte. Primeiro vou desenhar o retângulo com uma cor muito clarinha, okay? Para nós vermos o retângulo desenhado, e depois vejam qual é o comportamento da elipse a partir do mesmo retângulo. Reparem, vou
para ver, e cá está então o resultado pretendido. Reparem como está aqui o retângulo e reparem como a elipse se inscreve, isto é, fica dentro do retângulo que eu desenhei. Evidentemente, eu agora posso brincar aqui com isto, alterando aqui os valores da rect. Neste caso, se eu colocar aqui 400, mas meter aqui, por exemplo, só 50, vamos ter aqui uma figura muito achatadinha, reparem, mas sempre inscrita dentro do retângulo. Okay? À semelhança do que aconteceu com aquilo que vimos no vídeo anterior sobre o fill rectangle, ou neste caso o fill rectangle, eu tenho também o fill ellipse. Okay? Neste caso é .graphics.fill ellipse. Okay? E neste caso, então, o que é que nos é solicitado? Um brush, neste caso, new solid brush color.green, vamos pintar isto de verde, e depois, vírgula, o rect, okay? O mesmo retângulo. Okay? Vamos lá, então, executar isto, e reparem o que é que acontece, cá está, então, a minha elipse pintada de verde. Vamos aqui colocar isto como sendo, então, a nossa circunferência. Vamos comentar aqui esta instrução que nos desenha o retângulo com uma linha cinza muito clarinha, e vamos ficar só com a elipse, neste caso com um contorno a preto, muito subtil, quase não se vê, se calhar só mesmo quando aumentarmos é que vimos aqui que há um preto à volta desta nossa circunferência, e temos aqui a nossa circunferência desenhada, com toda a pompa e circunstância, como podem certamente ver aqui. E, portanto, temos aqui, então, explicado a forma como desenhar circunferências e preencher circunferências dentro do C# para podermos imprimir também nos nossos documentos.